Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês como desenvolver a segunda atividade da nossa API, tudo bem? Do nosso projeto Web API, e nessa etapa eu vou terminar o CRUD, que são as operações básicas ali com o banco de dados. Então no primeiro a gente só fez o listar, nesse daqui eu vou colocar uma busca por ID, vou colocar um cadastrar, vou colocar um update, vou colocar um delete, tá bom? E vamos fazer o teste, não será mais no navegador, a gente vai fazer um teste em um aplicativo que chama Insomnia, tá? Você pode também utilizar o Postman, então fica um pouco aí da sua escolha. Como no projeto anterior, a gente disponibilizou um arquivo zipado com o projeto anterior, do momento de onde ele parou, então a gente vai continuar aqui, tá bom? Então eu baixei ele aqui já, vou entrar aqui dentro, tem para você criar o banco de dados. Se você não criou, crie, ó, veja na parte de trás aqui da minha tela, eu já fiz a criação dele, tá? Então eu vou manter o mesmo, não vou mexer. Mas se você pode criar outro, se você quiser, se você fez alguma operação aí a mais. Eu vou aqui entrar dentro do meu projeto, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, vou clicar com o botão direito, vou dar um git patch here, tudo pra gente facilitar o nosso desenvolvimento. Vou fazer aquele teste para saber a versão do meu .NET, vai ser 7, né, como no vídeo anterior. Então ele precisa ser entre 6 e 7, se você tiver um 6 não tem problema, vai funcionar da mesma forma. Tá bom? Mas se você tiver 5, acredito que deu um probleminha porque ele muda algumas coisas, tá? Mas se quiser testar também não tem problema. Bom, então vamos acessar o nosso projeto pelo VS Code. Então tem esse truquezinho aqui, ó, digitando code espaço ponto dentro da pasta do projeto, ele vai abrir aqui já o nosso projeto dentro da pasta e a partir daqui a gente começa a trabalhar. Bom, e aí vejam, o projeto está da mesma forma do que o anterior, né? Então aqui a gente já fez alguma coisa em projeto controller, já está com o model criado, já está com o projeto repository, já está tudo prontinho, já tem um context aqui. Deixa eu só verificar a string de conexão, como ela está, ó, já está numa string que no meu não funciona, então deixa eu alterar aqui, vou colocar esse segundo exemplo aqui, que é do meu, tá, da minha casa aqui, do meu computador, e aqui eu vou trocar. Se eu tivesse num computador que pedisse SA, e a senha teria que usar aquele. Aqui o meu caso é 01, porque essa outra instalação ela aparece como 01 e eu já tenho a minha string de conexão, já está tudo certinho. Então é sempre bom verificar aí quando você baixar o projeto, que ele pode estar em uma configuração diferente. Tá bom? Isso é muito importante. Então, qual que é a proposta dessa atividade? É que você implemente mais os 3 métodos para completar o CRUD, tá? Mas nesse caso eu vou colocar um busca por ID também, então serão 4 métodos. Então, devido ao padrão repository que a gente aplicou em nosso projeto, cada método que estiver implementado em projetos controller, você vai precisar ter um do mesmo nome lá na classe projeto repository, tá? Então foi dessa forma que a gente visualizou essa aplicação. Então, por exemplo, o método deletar, você vai ter um aqui em projeto controllers, tá? Você vai ter um deletar, ó, assim como tem um listar, e lá em projeto repository você vai ter outro deletar também. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um listar, tá? Então, seguir da mesma forma, eu só vou inserir agora os métodos, tudo bem? Bom, e aí reforçando outra coisa que eu falei no vídeo anterior, que eu vou copiar os códigos, mas eu insisto que vocês copiem esses códigos, tá, pessoal? É interessante que vocês digitem o código, porque aí vocês vão conseguir assimilar ali, vocês vão exercitar essa questão de digitar o código, errar, esquecer um ponto e vírgula, olhar ali como resolve o problema. Isso daí faz parte aí do desenvolvimento de um bom programador. Tá bom? Ou programador. Tá bom? Então vamos começar aqui pelo projeto repository. Então vou pegar o meu código aqui. Eu poderia aqui acrescentar as classes, tá? Eu poderia colocar as classes aqui, ó. Poderia dar enter aqui e colocar as classes aqui embaixo. Só que eu vou fazer, eu vou copiar o arquivo inteiro que eu já tenho ele aqui prontinho, tá bom? Então faça da mesma forma, porque aí vocês não se perdem quando vocês forem fazer só atividade para entregar, vocês façam dessa forma, mas depois para praticar, vocês digitem pouco a pouco, que eu achei interessante.
tá bom? Então o primeiro vai ser o projeto repository. Então vou selecionar aqui, vou apagar e vou colocar aqui, ó, que lá no PDF tem um código inteiro, tá bom? Mas eu poderia muito bem colocar a partir daqui, ó, que eu até marquei lá para vocês na própria atividade. No próximo eu faço para vocês verem como eu posso fazer também. E aí os novos métodos: cadastrar, busca por ID, atualizar e deletar, tá bom? Então a lógica deles aqui é bem tranquilos aqui. Algumas coisas você traz aqui desse tipo de adição, você traz lá do Entity Framework, tá bom? Então você tem algumas coisas como esse comando find aqui que ele busca. Em vez de você colocar um select lá com where, alguma coisa desse sentido, você coloca um find aqui vinculado ao seu banco, ao seu model. Você consegue fazer alguma coisa utilizando o context também. Então uma forma de trabalhar que é um pouquinho mais fácil quando você trabalha com framework, tudo bem? Se você vê por aí se alguém fazendo um projeto vazio, você vê que é um pouquinho mais trabalhoso ali. É interessante aprender também, porque você sabe como funciona, mas com framework fica um pouquinho mais fácil, tá bom? Então as outras coisas, ó, veja, remove aqui, ó, você remove um projeto e assim vai, tá bom? E assim como no cadastrar você der um add aqui, você adiciona também, tá bom? Então isso vai ser no projeto repository. No projetos controller, então eu vou fazer da outra forma. Vou vir aqui, copio e colo. Bom, e aqui, ó, tá aqui a partir lá no PDF, vocês vão ver o código. Eu coloquei a partir dessa parte, tá bom? Abaixo do método listar, e aí eu colei os outros códigos. E aqui basicamente você tem pode ver, ele trabalha com o projeto repository, ele chama lá o projeto repository e ele fala para o projeto fazer alguma coisa, e ele faz um retorno de um status aqui de acordo com o que aconteceu, tá bom? Poderia colocar um else aqui, se der algum erro, mostre tal mensagem. Acredito que no último tem badge request aqui, alguma coisa assim. Se você tentar deletar alguma coisa e não existir, ele vai aparecer ali, ele vai gritar no seu código, tá bom? Mas nesses outros aqui eu só fiz isso aqui, não era necessário. Mas façam aí, implementem, trabalhem bastante com a ferramenta que vocês vão gostar, tá bom? Então, projetos controller, fechou. Então, todos os métodos aqui, tá? Fiz lá no projeto repository a mesma coisa, veja, são projetos que têm o mesmo nome, as diferenças, né? Que um que vai trabalhar com o outro. E aqui, pessoal, isso aqui é muito importante. Lembra do get que eu falei? Aqui no post, ó, cadastrar HTTP post, eu preciso fazer uma anotação, tá? Aqui não é só um comentário, é uma anotação. Mesma coisa com get, aqui eu coloco um parâmetro, então quando eu fizer uma busca, eu vou colocar um parâmetro lá, vou colocar lá barra API, barra projetos, barra, aí vem esse ID aqui, que é um parâmetro do get, tá? Quando eu fizer uma busca por ID. Então eu coloco o endereço, coloco barra ID e consigo fazer a busca. Mesma coisa do atualizar, coloco lá barra API, barra projetos, barra o registro que eu quero fazer a atualização, tá bom? E mesma coisa do delete, tá? Então todos têm essa anotação em cima, alguns têm o argumento, tá bom? Então isso aqui é muito importante quando vocês forem trabalhar para fazer um método, alguma coisa nesse sentido, vocês precisam colocar uma anotação aqui de acordo com a operação que vocês forem fazer. Tudo bem? Legal. Bom, então, voltando, vamos agora fazer o que? Vamos abrir um terminal, vamos fazer aquela tratativa que eu acho interessante sempre fazer no .NET Restore. Vai que você instalou algum pacote, ou eu coloquei um pacote a mais, ou não foi instalado, ou deu algum problema, mas a gente já resolve aqui. Faz um .NET Build para a gente construir, compilar a nossa aplicação. Dessa vez ele vai dar um warning, de certeza, porque eu tenho um negocinho que eu coloquei lá, ó. Ele deu um warning aqui, a variável está declarada, que eu coloquei lá na frente numa exception, em alguma classe aí que eu não lembro qual que foi. Não lembro, mas aparece aqui, ó, que foi em projetos controller, tá? Mas aqui é só um warning, não é erro, então é tranquilo, não tem problema, tá? Então 0 erros, então a nossa aplicação está pronta, então eu vou executá-la agora usando o .NET Run. Bom, compilou, gerou aquele endereço, o mesmo endereço, tá? Só que dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu não vou testar no navegador, se eu fosse lá no navegador eu ia conseguir visualizar também. Só que agora eu vou copiar e colar e vou abrir um aplicativo que chama Insomnia. Esse aqui é o aplicativo Insomnia, tá, pessoal? Então você, como eu comentei, você pode usar o post, não tem problema. Só que a gente sugere o Insomnia. Se você não tiver Insomnia, você pode em Insomnia download
download, você colocar no Google, você baixar esse Insomnia, se eu não me engano, você consegue executar sem instalar, mas você pode instalar também, então tem várias alternativas e talvez a gente coloque esse arquivo para vocês baixarem também e executar na máquina, tá? Então no enunciado a gente vai colocar algumas opções para vocês trabalharem com ele. Tudo bem? Bom, então o Insomnia ele é simples, então você coloca aqui o endereço da sua API, nesse caso aqui nosso é projetos, tá? Que eu já tinha utilizado ele, vai dar projetos e tem aqui a gente escolhe o método, tá? Projetos e a gente é só clicar em Send. Quando eu clicar em Send, se der tudo certo, ele vai mostrar meu banco de dados aqui. Bom, e aí aqui ele retornou o nosso banco, tá? Então, na realidade, a gente está testando o que foi feito na aula passada, que no vídeo passado, que foi referente ao nosso método listar, tá bom? Então aqui está funcionando, é só para confirmar mesmo. Esse código aqui 200, ele é um código de resposta da requisição, que ela foi bem sucedida. Então se fosse algum problema seria outro código. E como a gente configurou isso daí também lá no controller, no projeto controller, então apareceu isso daqui, tá? Então tá tudo certo, está funcionando. Tudo bem? Então vamos testar agora o método post. Para o método post, a intenção do método post é cadastrar um novo projeto. Tá? Para isso a gente precisa mudar aqui, ó, de get para post, tudo bem? E aqui em body eu preciso mudar porque eu preciso mandar alguma coisa junto da nossa requisição, no corpo dela. A gente vai colocar um JSON. Tá? Que é como se fosse um JavaScript. E aqui a gente vai ter que colocar dados para o nosso banco de dados, exceto o ID. Tá? Que como o ID está configurado de esse auto incremento, então ele é automático, né? Então 1, 2, 3, o próximo será o 4, tá? Isso se não tiver configurado de outra forma. Acredito que aqui a gente já vê ele seja sequencial, tá bom? Então a gente vai colocar aqui um novo projeto para o nosso projeto, para a nossa aplicação. Vou colocar aqui, então esse projeto aqui vai ser esse Senai Fit que a gente vai colocar. Vamos colocar a área saúde e o status dele está ativo, tá? Tava como true. Então vou clicar em Send, se tudo der certo, ele vai aparecer aqui, ó, como criado, legal, acredito que tá tudo certinho. Vamos testar para ver se está certo, vamos mudar para Get para buscar os nossos projetos cadastrados. E ó, tá aqui, apareceu aqui, ó. Então, nossa aplicação tá cadastrando também, tá legal. Então tá certinho, a nossa aplicação tá fazendo o cadastro. E aí agora a gente vai utilizar o método update, tá bom? E o update, ele é o put, tá? Então ele vem aqui, ó, put, tá bom? E aqui, quando a gente faz o update, lembra que lá no Projetos Controller eu falei para vocês que tinha um argumento? Deixa eu entrar lá para mostrar. Quando você vem aqui, ó, o put, lembra que tem um argumento aqui? Então eu coloco aquela URL mais o ID para mostrar qual registro eu quero fazer a atualização, tá? Então veja, ó, o anterior busca por ID, quando eu não fiz a busca ainda, mas eu vou fazer, ele vai precisar, tá? E no restante não vai ter, no post não tem e tem no delete. Bom, então aqui, ó, put. Então eu quero atualizar qual projeto? Eu vou atualizar o 4, tá? Que é esse daqui, ó, tá bom? Então eu vou mudar aqui. Deixa eu ver o que eu coloco. Vou colocar aqui Senai Games, tudo bem? Mudei a área, coloquei para entretenimento. É um projeto que não está ativo ainda. Vou clicar em Put. Tá tudo certinho, a ID tá certo, agora é só clicar em Send. Cliquei em Send, ele vai dar esse código 204, que a solicitação foi bem sucedida, tá? Igual a gente programou lá no Projetos Controller. E aí, para a gente saber se tudo deu certo novamente, eu só tiro ele daqui e coloco o get. E tá aqui, ó, tá funcionando, fez a atualização. Então o nosso CRUD aqui tá quase completo, só falta um método para testar. Deixa eu só testar agora o busca. Por exemplo, aquele busca por ID, quando você ele é um get, né? Então ele tá aqui como get. Se você tá com a URL, então por exemplo, eu quero mostrar só o arquivo 1 aqui, eu quero buscar o ID 1. Então clica aqui, ó, vai mostrar o 1. Se quiser só o 4, que foi esse último aí que eu coloquei. Ele tá aqui, ó. Tudo bem? Então, basicamente isso. E agora a gente vai testar a última fase do nosso projeto, que é o delete, tá? Então, delete. Qual que eu quero deletar? Vou deletar esse 4 aqui, tudo bem?
Então, a mesma coisa, eu preciso colocar aqui o argumento, que é o ID, que vai ser deletado. Deixo aqui marcado como delete. Aqui, pessoal, tanto faz, tá? Então, não precisa nada aqui, só ficou aqui, não precisa fazer nada. Então, só coloco a URL, coloco o ID e clico em Send. Se tudo der certo, deu 204, tá tudo, foi bem sucedido. Agora, vamos ver se deu certo, tá? Então vou dar um get aqui, vou tirar isso daqui, vou listar meus projetos, só existem 3 aqui, tá bom? Então nosso CRUD foi completo de projetos, tudo bem? Então é bem tranquilo de fazer, eu copiei e colei os códigos aí, mas é interessante que vocês desenvolvam esses códigos, que vocês digitem esses códigos, tá bom? Para se familiarizarem aí com os truques aí do .NET, tá bom? Então espero que tenham gostado e até a próxima.